Nesse momento, daremos início às nossas palestras. O nosso primeiro palestrante desta noite, Sr. Luiz Antônio Marco Garmendia, 19 anos dedicado ao jornalismo político e esportivo, formado pela PUC Rio Grande do Sul, especializado em gestão estratégica pela Metrocamp de Campinas, trabalhou em jornais no Rio Grande do Sul e Paraná. Em televisão, começou na TV Iguaçu, atual Rede Massa, SBT do Paraná, onde foi repórter, apresentador e editor. Trabalhou na IPTV, afiliada à Globo, no interior de São Paulo. Atuou por 14 anos, apresentando e editando todos os programas da casa. Tema: Copa do Mundo, lições de administração esportiva. O Brasil ensina o Brasil. Convido para dar início à palestra o jornalista Luiz Antônio Garmendia. Boa noite a todos. Gente bem educada, legal. Gente, é sempre uma satisfação voltar a Araraquara e hoje um dia muito especial para mim. Vou falar para vocês de uma questão pessoal. Quando eu recebi esse convite para estar com vocês na noite de hoje e falar de administração esportiva, claro que com viés jornalístico, eu fiquei pensando de que maneira eu apresentaria as minhas ideias. Algum tempo passou, eu conversei muito com o professor, com alguns outros organizadores, e aconteceu que hoje eu sou um jornalista independente. Não estou mais ligado a nenhuma grande rede. Eu trabalhei nas duas principais redes desse país, trabalhei em jornais também, mas é claro que as ideias que eu vou apresentar para vocês são ideias e impressões a partir do que eu vivi desses 19 anos de jornalismo esportivo nessas empresas que eu trabalhei. Eu me sinto um pouco mais à vontade, que hoje eu posso efetivamente passar o que eu penso para vocês e o que eu consegui ver nesses anos, especificamente nessa experiência de acompanhar a Copa do Mundo. Lições da Copa do Mundo, a gente vai entender nessa nossa conversa por que o Brasil ensina o Brasil. Vamos começar, por favor? Pontapé inicial. Vou começar falando de marketing esportivo, porque para a gente entender como é que a Copa do Mundo voltou aqui para o nosso país, 64 anos depois, a gente tem que voltar lá em 1824, com um cara chamado William Fuller. Se alguém se interessou um pouco, ou se interessa por marketing esportivo, vai saber que foi aqui que começou o marketing esportivo. Esse cara promovia lutas de boxe em 1824, na Carolina do Sul. E depois, em 1840, 1850, outros promotores já utilizaram técnicas mais elaboradas. Depois, em 1860, o cara que fabricava mesas de bilhar resolveu aprimorar as promoções num jornal chamado Spirit of the Times. Vamos passar para o próximo, por favor? Daí para a gente entender um pouco melhor. Vamos passar para o próximo. Eu estou aprendendo, gente, vou falar para vocês. Isso é uma experiência nova para mim. Eu nunca gostei de apresentação. Sou um cara meio antiquado, né? Sou formado vou completar 20 anos, mas como a gente vai passando o tempo na nossa profissão, na vida a gente tem que se adaptar com a tecnologia. Então estou me adaptando ainda. O primeiro plano de marketing apareceu com o quê? Tacos de beisebol. Uma empresa chamada Hillers, em Bradstreet, em 1921, ela fabricava tacos de beisebol, e a partir disso ela conseguiu dar liderança no mercado, fazendo o quê? Análise de forças externas. Como é que ela fez a análise das forças externas? Como é que ela fez? Antes não fazer análise, a gente vai ver. Está aqui, ó. Eles começaram a promover os tacos de beisebol. E essa análise foi com o que eu chamei de os 4 P's vintage. A gente sabe que hoje tem outros 4 P's, mas eles analisaram plano, preço, prazo e promoção. E a partir disso eles se tornaram líderes de mercado. O detalhe é que essa fábrica ainda hoje é uma das principais de tacos de beisebol no mundo. Vamos voltar agora para analisar um pouco melhor esse nosso campo, onde a gente está vendo os nossos primeiros toques para a gente continuar falando de marketing esportivo. Para a gente ver como no Brasil as coisas ainda são extremamente amadoras. Nossa grande paixão, o que é a nossa grande paixão? Futebol. O Campeonato Brasileiro nos anos 70. Nos anos 80 surgiu a Superliga de Vôlei, nos anos 90 a Liga Futsal,
século XXI NBB. Poxa, gente, nós somos bicampeões mundiais de basquete em 1963, a gente teve um delay de 40 anos. E ainda hoje, a gente está na 6ª edição do Campeonato Nacional de Basquete, no modelo atual, e ainda assim não é uma coisa totalmente colocada. Vamos continuar? Clube empresa, os clubes empresa, né? O pioneiro no Brasil foi o clube daqui de perto, União de Araras, nos anos 80. Depois surgiu o CFZ e as parcerias. E aqui eu quero, nossa senhora, pelo amor de Deus, apareceu o Grêmio, eu sou colorado, mas vamos lá para explicar por que acontece isso aqui, as parcerias. Nos anos 90, o futebol brasileiro achou que tinha encontrado a mina de ouro, né? Agora a gente achou, agora vai todo mundo sair do atolê. E aí o Grêmio fez uma parceria com uma empresa chamada ISL, que era a empresa responsável pelo marketing da FIFA. A ISL quebrou, o Grêmio quebrou junto e até hoje ele paga as dívidas dessa época. Além do Grêmio, a gente teve um outro case de clube empresa. O Paulista de Jundiaí resolveu começar a chamar Ed Jundiaí. Ed, para quem pensar um pouquinho ou lembrar, é aquela marca de extrato de tomate. Então, ele passou a ser extrato de tomate Jundiaí, futebol limitado. Depois voltou a ser o Paulista de Jundiaí. Vamos para mais um exemplo? Clube de regaçamento maior, era a maior torcida do mundo. Hoje em dia ele fica na China, provavelmente o clube maior torcida do mundo fica na China. Mas o clube talvez mais conhecido entre os brasileiros, o Flamengo. O Flamengo também fez parceria com a ISL, também foi para o fundo do poço, no qual está ainda hoje. Palmeiras, esse talvez seja um case de sucesso, tirando, claro que aqui nós vamos ter palmeirense, vamos ter corintiano, São Paulino, mas se a gente for falar de parceria, essa sem dúvida alguma foi a parceria de mais sucesso. Palmeiras Parmalat, os anos dourados do Palmeiras a Parmalat, também teve parceria com o Juventude do Rio Grande do Sul. Vamos ver mais uma parceria. E o Rio de Janeiro, Centro de Futebol do Rio, também o clube empresa, hoje em dia já não está mais sob o controle do Zico. Aqui para a gente ver alguns cases de marketing esportivo, de administração de clubes e empresas. Vamos fazer mais uma voltinha. Hoje, a gente não vai falar de Copa do Mundo, pelo amor de Deus, que nós falamos faz 10 minutos. Vamos lá, padrão FIFA. Primeira vez que o Brasil recebeu a Copa do Mundo, 1950. Gente, olha o que era o padrão FIFA de 1950. Arquibancadas para 20 mil pessoas. Túneis. Sabe o que é túnel, Fernando? Quem é mais antigo vai lembrar que os estádios de futebol, aqui em Araraquara, inclusive, os vestiários ficavam longe do campo. E aí os jogadores tinham que atravessar a galera, passar no meio de todo mundo. A FIFA, preocupada com a segurança, não, outros. Copa do Mundo não é assim. Tem que ter túnel. Então, os estádios tinham que ter túneis para o cara sair direto dentro do campo. Padrão FIFA, cabines de imprensa, foi a 4ª edição da Copa do Mundo. E olha só o Brasil aí. A nossa data era 1949. Aí a FIFA resolveu que foi depois da Segunda Guerra Mundial, falou um ano mais. 24 de junho era o início. Gente, no dia 22 de maio foi feito o sorteio das sedes da Copa do Mundo e elas não foram, desculpa, foi feito o sorteio dos grupos e as sedes não foram confirmadas. Sabe por quê? Porque a gente não sabia o que ia ficar pronto. Foi agora não, hein? 1950. 23 dias antes, a FIFA fez, como fez agora, em 2014, a FIFA resolveu fazer uma vistoria do Pacaembu, os principais estádios. E o que a FIFA descobriu? 23 dias antes do começo da Copa do Mundo, o tamanho do gramado estava errado. Errado. 4 metros a mais, 4 menos, enfim. Resultado, foi errado mesmo, é claro que não dava para fazer outro. Por fim, nós tivemos Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos fazer uma comparação? Essa comparação, vamos botar aqui. Quais são hoje as exigências da FIFA? Aqui a gente viu as exigências em 1950. 2014, 420 páginas tinha o caderno de encargos da FIFA para cada uma das séries. Quem queria ser sede da Copa do Mundo tinha 420 páginas que tinha que ler e atender tudo. Provavelmente nós não atendemos tudo. Aí o que aconteceu? Drama, tragédia, ridículo. Parece que foi o 7-1, né?
reduzidas a pó as mais íntimas esperanças, sinal dos tempos, mau critério da convocação, mania dos medalhões, interferência, superioridade, incompetência. Nossa Senhora, o Brasil faz 64 anos que falam a mesma coisa. Ou seja, para a gente não esquecer qual que é o nosso assunto, está falando de administração esportiva. O que o Brasil, a sua administração esportiva, aprendeu em 64 anos? Pouquíssima coisa, pouquíssima coisa. E aí o seguinte, opinião minha como jornalista esportivo, nossa, mas 1950 foi um maracanaço, foi um absurdo. Gente, vou contar um segredo para vocês. Não foi um absurdo. Sabe o que o Brasil era em 1950 no futebol? O que tinha palavra que vocês disseram agora há pouco? Nada. O Uruguai era bicampeão olímpico, campeão mundial, tinha alguns dos melhores jogadores do mundo e veio fazer a final contra o time da casa, que tinha como melhor resultado o terceiro lugar em 1938. Nossa, aquilo acabou conosco. Então não acabou, gente. Foi um resultado absolutamente normal. Muito mais feio foi ter tomado agora, com 5 títulos mundiais, ter tomado 7 anos na Alemanha. Se a gente fosse discutir futebol, isso seria tema para uma outra conversa nossa. Vamos pro próximo. Dá mais uma volta? Só que a gente podia ter recebido a Copa antes de 2014. Muita gente fala mal do governo, dos governos militares, né? Eu também vou falar, mas eu sou um cara da democracia, mais ou menos. A gente vai ficando velho, vai ficando meio de direita. Em 1983, e aqui vamos abrir mais um parênteses, a FIFA não vai sair do Brasil porque a FIFA não muda a sede. Mentira! A Copa de 50 não era no Brasil, veio para o Brasil. A Copa de 86 era na Colômbia. O México já havia feito em 70 e o presidente da CBF, um cara chamado Gilberto Coutinho, levou ao presidente João Figueiredo do regime militar a brilhante ideia de que nós recebêssemos a Copa do Mundo de 1983. A Copa do Mundo é nossa. O governo militar teve muitos erros, mas teve acertos também. Achou que era muito caro e que o Brasil tinha outras prioridades que não a Copa do Mundo. E aí, em 16 anos, o México recebeu a Copa 2 vezes, 70 e 86. Os estádios da Copa de 86 são basicamente a mesma estrutura da Copa de 70. Batemos a trave. Aí é o seguinte, vamos voltar a falar um pouquinho de gestão esportiva. A gente precisa muito para entender o que aconteceu nesses anos de organização de Copa do Mundo e Copa do Mundo para o nosso futebol. A gente precisa olhar para o que está certo. Vamos olhar para o que está certo? Liga dos Campeões da Europa. No ano que vem, não. No próximo, outro ano, de 2016, nós vamos ter o Campeonato Europeu de Seleções. Há muito tempo a Liga Europeia, a UEFA, quer levar o Brasil e a Argentina. A FIFA não quer que nós teríamos um torneio mais forte do que a Copa do Mundo. Mas eles ensinam muito. Aí nós temos grandes marcas do futebol mundial. Paris Saint-Germain tem dinheiro árabe, o Real Madrid que é clube. Ó, aqui nós temos, para lembrar, empresa, clube, Real Madrid, Milan, empresa, Barcelona, clube, Manchester United, clube, desculpa, empresa. Então nós temos cases das duas coisas que dão certo. Nós temos empresas, temos clubes com associações e tudo, enfim. Vamos para o próximo. Agora, sem dúvida alguma, um grande exemplo que a gente tem, eu sou um fã da organização esportiva dos Estados Unidos. A gente não consegue fazer um campeonato administrativamente decente. E olha só, os Estados Unidos fazem 4. Futebol americano, soccer, para vocês terem uma ideia, a liga deles de soccer, de futebol, tem uma média de público mais alta que a nossa. Porque o americano, né? O americano não gosta de futebol, imagina se gostasse, levava todo mundo aqui. NBA, basquete, Major League Baseball. Só para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos têm pelo menos 17 ligas nacionais de basquetebol. 17, a que a gente conhece é a NBA. Todas elas têm draft, têm franquias do mesmo jeito. A gente está tentando organizar uma. Gente, isso daqui inicialmente era o seguinte: eu queria que todo mundo tivesse o seu tablet para ler. Não tinha. Então eu vou ler para vocês.
Mullen, Hart e Sutton. Esses são autores que eu usei como base para o meu trabalho de NBA. Olha o que eles falam. Se Michael Jordan era o deus do esporte mundial em 1997, então David Stern era o sumo sacerdote da religião do basquete, presidindo um templo internacional chamado de National Basketball Association. Quando Stern se tornou diretor da NBA em 84, a venda de mercadorias era de 15 milhões de dólares. Só para fazer um parêntese, um brasileiro que joga aqui na região que eu ganha quase isso hoje. Em 84 era a venda de mercadorias totais da NBA. A cobertura das redes de televisão era limitada. Em 1997, a NBA era a marca esportiva mais famosa do mundo. E aqui, só para vocês terem uma ideia, hoje a NBA movimenta 2 bilhões de dólares. 2 bilhões. 15 milhões hoje é o que ela paga por um bom jogador, só que tem jogador que chegou a ganhar 50, 60 milhões. Vamos pro próximo? Aí sim, chegou na Copa do Mundo. 2007. Vamos puxar a Copa do Mundo. O Brasil finalmente consegue sediar novamente a Copa do Mundo. Por que a gente consegue sediar? A FIFA havia feito um rodízio que a cada edição a Copa estaria em um continente diferente. Aí sobrou para a América do Sul. Ficamos quem? Nós e a Colômbia. A Colômbia desistiu de novo. E aí o seguinte, em 2007, a FIFA confirmou a escolha. Quando as obras vão ficar prontas? 2017. Essa Copa foi. 2017 é quando as obras vão ficar prontas. 33 bilhões de gastos totais. E aí, olha só a surpresa agora. O Gardendia é favorável à Copa do Mundo. Parece que eu estava contra, eu não gosto da Copa. O que isso representa para a gente? 33 bilhões gastos totais. 1% do nosso PIB. Aí vem a inteligência brasileira, aquelas pessoas que querem fazer. Bem entendido de novo, gente, está dependendo de uma visão pessoal minha. O Brasil vai quebrar porque a Grécia quebrou. Na Grécia, a relação era de 4% do PIB. A Grécia gastou 4% do PIB. O Brasil gastou. A África do Sul gastou menos de 1%. Não quebrou por causa de Copa do Mundo. É claro que ela não consegue utilizar os estádios, mas aí mais uma vez, professor, você me chama outra vez e a gente discute o uso dos estádios depois da Copa do Mundo. Esse não é o nosso assunto hoje. Vamos pro próximo? Casa Nova, 2007. 2007 nós decidimos, vamos fazer a Copa do Mundo, Aí, o brasileiro, você sabe o que aconteceu, gente? Eu participei de uns 4 encontros. Do jeito que a gente está aqui hoje, só que aqui era o presidente do Paraná Clube, ali era do Atlético, ali era do São Caetano, ali tinha um consultor, ali tinha um monte de gente que não deve ter participado. Quantos encontros fizeram? E nada de obra. 2010, finalmente, começamos as obras para a Copa do Mundo. Estádio do Atlético antes, Estádio do Atlético depois, Castelão antes, Castelão depois. E aí tem a boa notícia, sempre tem uma boa notícia, né? 330 mil empregos permanentes. 330 mil pessoas ficaram empregadas depois da Copa do Mundo. 380 mil empregos temporários. Um problema, 78% de investimento do setor público. Quando o presidente Lula anunciou, ele disse que ia ser um investimento totalmente privado. Não foi. E olha só que coincidência, quais são os estádios mais baratos da Copa do Mundo? Os públicos ou os privados? Privados, claro. Beira-Rio e Arena da Baixada. Vamos para a próxima? Aí é o seguinte, vamos continuar falando do que a Copa trouxe de bom para a gente. Se o governo gastou, nós gastamos 33 bilhões de 25, 26 dinheiro público. Só que são 16 bilhões de reais em tributos arrecadados que são dados do governo federal. 4 milhões de turistas. Para a gente ter uma ideia, a África do Sul recebeu 1 milhão de turistas no mesmo evento. Então vamos comparar com uma Olimpíada, que Jogos Olímpicos você tem 24, 23 modalidades esportivas, é uma outra realidade, e é em uma única cidade. Então, se tem outras cidades perto, mas você tem tudo concentrado numa cidade. 4 milhões de turistas.
3 milhões de brasileiros andaram, 1 milhão de estrangeiros. E olha só, professor, você tinha perguntado o impacto, e aí é o seguinte, os arautos do Apocalipse gostam muito de falar, nossa, mas no mês da Copa tudo ficou fechado, ninguém ganhou dinheiro. Claro que não ganhou dinheiro, gente. A gente precisa ter uma visão em tudo de longo prazo para fazer o que aquele cara fez com os 4 Bs vintages lá do começo, para conseguir vender. E aí o impacto total deve chegar a 183 bilhões de reais. São números reais de reais. Portanto, a Copa é um bom negócio. Não quer dizer que a viabilização dela foi bem feita, mas a Copa é um grande negócio. Por que a Copa é um grande negócio? E aí sim, a ideia curva foi em 1950, ou tem 21, não sei aonde, para falar por que o Brasil ensina o Brasil. Vou fazer uma pergunta primeiro. Quem assistiu o jogo da Copa do Mundo aqui? No estádio? Tem alguém? Eu não enxergo direito. Beleza, olha só. Por que o Brasil ensinou o Brasil? Eu tive a oportunidade de estar em 2 jogos na Copa do Mundo, os 2 jogos em Curitiba. E aí uma coisa me chamou muito a atenção. Eu falei com outras pessoas que estiveram em outras séries. Só tinha brasileiro trabalhando. Então a gente tem que perder essa nossa mania, esse nosso complexo de inferioridade, de achar que o brasileiro não sabe fazer as coisas. Talvez as pessoas que administram, têm a administração esportiva, não saibam fazer direito, mas nós sabemos fazer direito. Os jogos na Copa do Mundo, com todos os problemas, foram muito bem organizados. E aí o Brasil pode ensinar o Brasil. Olha só. Quero mostrar ao torcedor brasileiro que no meio do torcedor brasileiro tinha gente de fora que se sentiu segura, bem recebida, bem atendida. E olha só, não foi explorada. Interessante. Nós como nação, nós conseguimos ter essa noção de ganho de longo prazo. Eu não quero ganhar tudo com esse cara hoje, eu quero que ele vá para casa, que ele traga um amigo. Por que estava pequenininho lá? Tinha até esquecido disso, né? Nossa, olha como o brasileiro gostou. Estava lá, estava na nossa memória. Onde que a gente pode aprender? Os stewards são aqueles seguranças que ficam dentro do campo, para impedir que todo mundo corra para dentro. 25 mil stewards. Esses 25 mil caras podem ser usados nos nossos jogos de futebol. No Beira-Rio, por exemplo, nós tínhamos 100 pessoas trabalhando antes da Copa, nos jogos de clubes, ou internacional, por exemplo, hoje são 500. 15 mil voluntários, grande maioria brasileiros. 45 mil policiais. Gente, vamos utilizar a experiência dessas pessoas que aprenderam, que trataram bem as pessoas, que trataram bem os turistas, que fizeram o país ganhar dinheiro e experiência. E aí tem o seguinte, isso me chamou muita atenção. Me chamou a atenção, eu tenho a satisfação de conhecer gente de muitos lugares, enfim, educação, comunicação, clareza, segurança. Claro que a gente está falando em linhas gerais. E é óbvio que a gente poderia ter alguém aqui que foi no estádio que foi assaltado, foi maltratado, enfim. Mas eu estou dizendo que em linhas gerais, o Brasil tem muito a ensinar ao Brasil. Quando eu cheguei no estádio de Copa do Mundo, o que eu achei? Que ia estar cheio de gringo lá. Que ia ter um monte de cara da FIFA dando ordem para brasileiro. Enfim, organizando as coisas. E não tinha. Nós tínhamos bons profissionais, formados em boas universidades, que participaram de eventos como esse e prestaram atenção, como vocês estão prestando, nem que seja para falar mal. A gente tem que ver que o país precisa mudar com o preparo das pessoas. E essas pessoas, como vocês, estavam lá oferecendo, eu escolhi esses 4 fatores: educação, comunicação, clareza e segurança, que me chamaram muito a atenção. E aí, olha só, depoimento de quem participou. Reconhecemos nossas dificuldades, nossa inexperiência, mas com absoluta certeza nos esforçamos e trabalhamos com afinco para a segurança desse evento. Saímos engrandecidos e com um legado de conhecimentos e planejamento. Esse é o Anderson Garcia, delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso. Tem mais um depoimento. Saí desse trabalho fortalecida para a vida profissional. Ser voluntária durante a Copa me ajudou a lidar com situações inesperadas. Muitas vezes tivemos que tomar decisões rápidas e também aprendemos
a ser proativos, adquirir mais autoconfiança. Isso foi a Jéssica Fernanda de Lara. Ela é estudante. São pessoas que aprenderam e podem trazer, talvez não trabalhando em eventos esportivos, mas outros eventos, aprender que o Brasil pode fazer as coisas darem certo. Eu não sei se foi o Economist ou se foi o Financial Times, que publicou um artigo muito interessante que me chamou mais atenção. O fato de um estrangeiro pegar uma coisa que é a nossa mania e mostrar de um jeito que a gente nunca tinha visto, o jeitinho. O jeitinho brasileiro foi avaliado na Copa e analisado de uma maneira que a maior parte de nós talvez nunca tenha parado para pensar. O jeitinho é a disposição do brasileiro de fazer algo a mais. É a disposição do brasileiro de dar certo. É a disposição que esses rapazes tiveram aqui, quando eu cheguei com um arquivo de um jeito que eles não conheciam, e eles foram lá e se esforçaram. O jeitinho não é fazer a gambiarra, não é colocar a fitinha para colar alguma coisa, não é chegar e esconder para dizer que não tem entrada de incêndio. O jeitinho é a nossa predisposição a fazer as coisas darem certo. Esse é um dos grandes legados na Copa. É a gente olhar para o que o Brasil fez com orgulho. Claro que crítica, a gente tem que criticar. Tem que criticar os gastos excessivos, temos que criticar a falta de planejamento, mas a gente tem que ter orgulho do fato de que o Brasil pode fazer sim as coisas darem certo. Aqui, durante esse estádio foi um dos mais elogiados, onde eu tive em Curitiba. Detalhe, ele foi o último a ficar pronto. Aqui a seleção da Nigéria treinando, são fotos de lá mesmo, que eu mesmo tirei. Olha só, gente, isso é um estádio coberto. Isso é um estádio coberto, também feito, como a maior parte das nossas arenas, pensando no uso depois. Estou passando. Vamos ver se a bola não fica. Ali ela não fica. Vou voltar. Clica aí pra gente. Não. É o seguinte, eu explico para vocês o que é isso. Não, porque uma grande oportunidade cultural, e aí eu vou lamentar pelas pessoas que só criticaram a Copa e não perceberam o que era a Copa do Mundo. Quando eu entrei no estádio de futebol, eu vi um muçulmano ajoelhando para rezar, e alguns brasileiros evangélicos ficaram parados, respeitando o muçulmano fazer as orações dele. Ali eu tive uma compreensão maior do que a tolerância que o esporte pode nos ensinar. Não interessa se a gente acredita em Deus, enfim, qual que é a religião, mas é a tolerância. A torcida argelina, que eu tive a oportunidade de acompanhar, é uma torcida que não bebe, gente. Eles não bebem. Eu duvido que o bando de louco mais louco que tem, que eu já vi em estádio, seja louco como eles. Eles gostam de futebol. Eles gostam de futebol. Eles acompanham o futebol. Mais uma lição da Copa do Mundo que a gente pôde ver, de aprender com as outras culturas, mas essencialmente eles vieram também aprender com a gente. Gente, por fim, quero agradecer a paciência de vocês, a atenção, uma frase que eu sempre gosto desde que eu me formei no Centro de Guaraná do Povo. Contradigo, pois bem contradigo, sou amplo, contém multidões. Esse cara, o Walt Whitman, ele é o profeta da liberdade dos Estados Unidos, que se interessar um pouco mais pelas ideias dele, é bem legal. Foi um privilégio ter estado com vocês. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a presença e as palavras proferidas pelo jornalista Luiz Antônio Garbendia.